Opa, boa tarde a todos. É, é com a grata satisfação que eu venho cumprimentá-los, é, por essa oportunidade que a gente possa aí realmente fazer algumas discussões a respeito do constitucionalismo, da evolução do constitucionalismo no mundo. Nessa pegada de discutir o papel da Constituição, que é esse guia, né, essa carta magna que nós temos, que é um instrumento norteador referente especialmente no tocante à organização do Estado e a trazer à baila os nossos direitos e garantias fundamentais, que são algumas limitações que o Estado terá, isso uma apertada síntese, né, em face de nós cidadãos. É importante que a gente possa fazer um breve histórico de como que se deu esse movimento do constitucionalismo no mundo, né? Esse movimento constitucionalista, ele é um movimento que não surgiu agora. Nós estamos vivendo numa fase em que alguns definem como neoconstitucionalismo e, na verdade, o constitucionalismo é um movimento social, político e jurídico, até mesmo às vezes ideológico, de onde começam a emergir as constituições de determinadas sociedades, as constituições nacionais. Né? Nós podemos dizer que elas tratam ali, nesse constitucionalismo, justamente colocando as normas fundamentais de que o Estado precisa para se organizar, para poder coexistir e manter-se dessa forma. E é nesse caso realmente que a gente vem falando a respeito disso. Nesse tocante, o estudo implica uma análise que seja realmente concomitante com a Constituição, que traga seus objetivos e formas, né? Nós estamos vivendo aí a nossa oitava Constituição, né? Nós tivemos aí um movimento, isso a nível de Brasil, nós estamos na oitava Constituição que tenta organizar a sociedade brasileira numa modalidade de uma república federativa, de um momento democrático, mesmo com todas essas situações sensíveis que concomitantemente nós estamos vivendo, mas o constitucionalismo ele vem trazer esse movimento e essa forma como se faz. Historicamente, nós podemos dizer, dividir em quatro grandes momentos do constitucionalismo. Né? Nós podemos falar um pouco sobre a evolução do constitucionalismo na época da Idade Antiga, que vai ali na Antiguidade, mais ou menos até o século V. Nós podemos aí pegar a Idade Média, que é quando surge ali os estados o feudalismo, na verdade, e surge alguns estados absolutistas, né, que realmente vão se fazendo ali, né, nessa questão. Nós temos uma idade moderna, nós temos a idade ainda contemporânea, que é a que traz até os dias de hoje, que tem como marco histórico ali a Revolução Francesa, para dar um norte para nós. E a passar esses períodos, nós podemos dizer que nós estamos um pouco no neoconstitucionalismo. O constitucionalismo durante a antiguidade, que é aquele constitucionalismo que é trazido mais ou menos até o século V, né, que se dá ali a tomada do Império Romano, que trouxe realmente grandes contribuições para a humanidade, especialmente no que se refere ao direito, no direito privado. Mas até o século V você poderia ver alguns estados, não nessa concepção moderna de estado devidamente organizado, mas podíamos dizer um estado que muitas vezes era teocrático, como era o caso entre os hebreus, não é? Que era justamente uma teocracia em que são ali baseadas as ações governamentais a preceitos religiosos. Né? Nós temos aí é uma forma de um sistema de se governar nessa questão, mas não é somente isso. Se você repara, a antiguidade ela ainda estava se organizando no tocante à contribuição social. E as normas relativas à sua organização social ainda estavam florescendo. Né? Nós tínhamos ainda muitas discussões. Surgiram muitas normas, tanto no direito privado quanto de direito público, muitas delas ligadas a um direito público vinculado ao direito penal, que é um direito mais punitivista, mas enquanto organização social, ela ainda era muito baseada em preceitos teocráticos, ou muito atrelados a ideias da divindade, e assim nós tínhamos. Do constitucionalismo na Idade Média, por outro lado, queridos, vocês podem ver que do século V até o século XV, que é quando nós temos ali essa figura, nós temos alguns movimentos constitucionais que são muito interessantes. Um deles é, inclusive,
a Magna Carta, né, que estabelece uma proteção aos direitos individuais. Especialmente ele limitou o poder de monarcas, né, na Inglaterra, por muitas e muitas vezes ali ele abusava do seu poder, né, especialmente com a sua questão de impor determinadas condutas abusivas, como aumentos exacerbados de tributos. Então, realmente, ele colocou-se ali a Carta Magna, que é um primeiro instrumento ali que nós podemos ali visualizar, como reconhecer que a vontade do rei não é absoluta, ela tem um limite, que é o limite da Magna Carta. Rapidamente, nós podemos dizer que na Idade Moderna, nós tivemos aí, né, que se dá um período de 1453 a 1789, a proteção de determinados direitos individuais, e temos alguns documentos históricos para isso, que se vocês quiserem vale muito a pena vocês procurarem, que é o Petition of Rights, que foi feito em 1628. Vocês podem procurar, ele é uma fonte aberta. E na verdade esses direitos ali era para que a pessoa deve ser coloca limitações, que ela não pode ser obrigada, por exemplo, a fazer nenhum empréstimo ao rei que seja contra a vontade dela. E nós temos também o Habeas Corpus Act, que foi em 1679, que é um ato para melhor garantir a liberdade do sujeito. Isso nas situações alimares, né? Nós temos também essa figura. Nós temos, durante este período, o Bill of Rights, que ali prevê diversos direitos e garantias ao cidadão, né? Como o Congresso não vai poder fazer nenhuma lei com respeito ao estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. Veja, isso foi discutido já em 1600 e nós temos hoje, fazendo um paralelo com a nossa atual Constituição, que é de 1988, a liberdade, né? A liberdade de credo. Nosso Estado é um Estado laico, muito embora não seja laicista, né? Nós temos a liberdade de credo assegurada, é um direito fundamental nosso de ter a liberdade de credo, contudo, ele não é um Estado laicista, né? Você é livre para você desenvolver, desempenhar, exercer a sua religião. E nós temos aí uma discussão que é muito interessante. A partir da Revolução Industrial e a partir da Revolução Francesa, acentua-se muito mais os debates acerca dos chamados direitos fundamentais, né? São discussões muito interessantes e surgem aí algumas discussões, né, que são os direitos fundamentais, eles são realmente relacionados e são muitas vezes postos em primeira, segunda e terceira geração. Já se fala até na quarta e quinta, mas para uma discussão mais leve, a título da nossa disciplina, a gente pode falar das três gerações, né? A primeira geração desses direitos fundamentais, frise-se, é fantástico essa percepção histórica para o direito. Por quê? Porque os direitos fundamentais, ele resulta de momentos em que realmente, no primeiro momento, ele surge como uma limitação do Estado. Veja, como a gente mencionou, né, da Carta Magna de 1215, são limitações do Estado que ele é muito maior, muito mais forte do que você, indivíduo, mas porque ele não pode fazer o que bem entender, conforme lhe aprouver, de maneira realmente arbitrária, em face de nós, indivíduos. E os direitos fundamentais de primeira geração são direitos relacionados à liberdade, trazendo, assegurando para nós, indivíduos, a liberdade. Eles são definidos dessa maneira também como os direitos negativos. Por quê? Porque isso é impõe ao Estado uma situação de não agir. Então, você pode pegar os direitos relacionados à liberdade, se você pega o artigo 5º da Constituição Federal com seus 77 incisos, por exemplo, que tratam de boa parte dos nossos direitos fundamentais, entre eles os direitos ligados à liberdade. Nós temos liberdade, né? Nós somos livres para ir e vir, né? Significa que o Estado não pode, ou seja, eu estou impedindo que o Estado possa bloquear isso. Vale a pena, é claro, eu sempre gosto de deixar isso. Não existe direitos absolutos, há situações em que, havendo colisão entre direitos fundamentais, ou há situações em que determinada condição possa haver uma restrição a esses direitos, né? Mas, em regra, os direitos fundamentais são direitos que eles não podem ter nisso. Então, esse direito de primeiras gerações, os direitos fundamentais de primeira geração, são direitos muito relacionados à liberdade, que coloca para o Estado uma obrigação de não agir.
Então, os direitos civis, políticos, de nacionalidade, de liberdade política, ou seja, você é livre para você a escolher seu lado político, o seu pensamento político, embora ultimamente estamos cada vez mais intolerantes quanto a isso, mas é assegurado constitucionalmente, né, de expressão, né, também a liberdade religiosa, sua liberdade comercial de poder fazer. Veja, esses direitos fundamentais de primeira geração são direitos relacionados à liberdade, são direitos que têm como fruto uma situação, um direito chamado de direitos negativos, que impõe o não agir do Estado. E aí você coloca esses direitos, como são os direitos civis, políticos, os direitos de nacionalidade, de liberdade política, de expressão religiosa, comercial. Isso é muito ligado ao Estado liberal, né? Mas é obviamente que não é somente os direitos relacionados à liberdade que são os direitos fundamentais, né? Se vocês pegam o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, você pode dizer que os direitos de primeira geração são assegurados através da liberdade, os direitos fundamentais de segunda geração relacionam-se à igualdade, e os direitos fundamentais de terceira geração, eles são direitos à fraternidade. Veja, os direitos de segunda geração são direitos relacionados à igualdade. O Estado sabe que nós temos diferenças e compete ao Estado, então, a executar, implementar e garantir a igualdade entre todos nós. Isso já é uma prestação do Estado. Ou seja, se nós temos que tratar os iguais na medida da sua igualdade, os desiguais na medida da sua desigualdade, mas nós temos que permitir que o Estado promova isonomicamente, né, a isonomia para todos. Se eventualmente tem uma pessoa nesta posição, o Estado compete fazer movimentos, ações que colocam outra pessoa que está em outra posição no mesmo pé de igualdade. Então, aqui não é mais uma proibição para o Estado como era o de liberdade. Lembra que o Estado não poderia me impedir de ir e vir, ele não poderia afetar meus direitos políticos. Aqui não, aqui já vai ter prestações do Estado. O Estado vai ter que realizar ações para garantir a igualdade, né? Esses direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, eles surgem de um estado social, é um direito que vai colocando para uma coletividade de pessoas, um determinado grupo de pessoas. Esses direitos, eles são direitos que a gente busca e deve implementar, né? Nós devemos buscar essa figura da igualdade. Mas a terceira geração ela já pensa mais. Ela pensa em fraternidade, ela traz uma ideia de fraternidade, solidariedade, e que não é somente para aquele grupo, mas para outras pessoas que eventualmente irão compor aquilo. Então veja só, eu não penso mais só no pessoal do coletivo daquele momento histórico. Eu penso no pessoal do futuro. Então nós temos o direito à fraternidade, que são direitos relacionados ao desenvolvimento, por exemplo, ao meio ambiente. A proteção ao meio ambiente, por exemplo, que é um direito fundamental de eu ter um meio ambiente saudável, esse direito fundamental é um direito de terceira geração, em que ele frise-se, ele não é somente para a coletividade deste momento. Ele também é uma segurança para as gerações futuras. A título de exemplo, nós temos determinados países aqui na humanidade que sabem que determinados recursos ligados ao meio ambiente são recursos finitos, não serão renováveis. E eles, já pensando nas gerações futuras, já criaram fundos para que essa geração possa lidar quando tiver uma eventualidade, uma ausência deste recurso. Então nós temos ainda sim